Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira aula da introdução do tarô, os arcanos maiores, uma jornada de autoconhecimento. Por que uma jornada de autoconhecimento, né? Porque o tarô, ele é a jornada do herói, né? E a jornada do herói é a nossa jornada. Quando a gente tira, por exemplo, um arcano maior para alguém, né, que são os 22 arcanos do tarô, né? A gente vê em qual situação aquela pessoa está, em qual momento da jornada ela está parada, né? Então é isso que a gente vai fazer. Além da gente estar ensinando a ler, né, os significados dos arcanos maiores, a gente também vai estar, né, se autoconhecendo, né? Durante todo esse processo, eu vou estar fazendo algumas perguntas para a gente estar refletindo, né, naquela carta e ver o que isso tem a ver com a gente, né? Então, primeiramente, né, gostaria de agradecer a todos, né, que resolveram fazer esse curso, que me pediram muito também, né, gratidão. E também falar que o tarô ele não é apenas um oráculo, né, simplesmente uma coisa de adivinhação. Ele também é uma ferramenta, né, para a gente estar orientando a pessoa muito mais, né, de orientação, né. Existe muito, né, essa questão, né, de estar confundindo muito, né, essa questão de prever o futuro, essa coisa mística, né. O tarô ele é realmente uma orientação. Para quem já conhece um pouco mais do tarô, sabe que ele começa, né, geralmente com o louco, né? Eu, né, particularmente acho que ele começa com o louco, porque o louco ele começa sem nada, ele começa meio que sem saber o que fazer, só seguindo os instintos dele. Então é como se a gente fosse um bebê, né? Você nasceu e você tem apenas os seus instintos, né? Então você tem que seguir muito a sua intuição. Em alguns tarôs, né, em alguns decks de tarôs, o louco é o número 22, que seria o último. Mas eu trabalho como se ele fosse o primeiro. E aí a gente vai ter o mago, depois a sacerdotisa e todo um caminhar, até que a gente chega no último, né, no último arcano, que é o mundo, o último arcano maior, né, que é o mundo, e que é a realização. É onde a gente realizou tudo, a gente está se sentindo autorrealizado e como a vida é cíclica, depois ela volta novamente, né? Agora, uma questão que intriga muitas pessoas, né? Que falam, ah, mas o tarô então não prevê o futuro? Não, ele dá direções. Se eu soubesse o que realmente vai acontecer com você, né? Eu, né, Mariana, soubesse, eu não teria que ler o tarô. Eu simplesmente seria uma médium sensitiva que sei certamente o que vai acontecer com você e te falo que é aquilo que vai acontecer e ponto. No tarô, não. São as cartas que vão te dar, né, a orientação. Então, assim, qualquer um pode aprender a ler o tarô, né? Qualquer pessoa, não precisa achar que você tem que ser super sensitivo e super intuitivo para estar lendo as cartas. Isso, depois que você aprende o significado delas e tem a vivência delas, né? Você já sabe o que indicar e o que orientar para a pessoa, né? Porque você vai saber em qual momento a pessoa está e quais são as possibilidades. Então, por exemplo, uma coisa que acontece, né, várias vezes é a pessoa vir perguntar de relacionamento. Se, né, se o fulano ou a fulana é certa para ele ou para ela, né? Isso é o que mais, né, dá para sentir como insegurança das pessoas, né? Então, vamos supor, né, que na maioria das vezes, quando a pessoa já sente essa insegurança, provavelmente tem alguma razão. E impressionantemente, quando a pessoa pergunta, né, se vai ficar ou não vai ficar com fulano, geralmente no tarô dá que não. Realmente a pessoa não vai ficar, a pessoa não, sabe, não tem a ver, não é o momento, às vezes ela tem que cuidar mais da carreira dela, tem que olhar mais para a família, tem que olhar mais para ela própria, para depois ela começar a se relacionar com alguém, né? Ou então, não é o momento, a outra pessoa está em outro momento também, a outra pessoa busca outras coisas, né? Então você vai dar esse tipo de orientação. Aí passa que seja uma semana, um mês, a pessoa volta, né?
e fala: nossa, você realmente acertou o meu futuro, né? Eu não fiquei com a pessoa. Não, não é que você acertou o futuro, as cartas estavam claramente ali dizendo que não ia dar certo naquele momento. Pode ser que mais pra frente, quando ela venha jogar com você, pode ser que seja já o momento dela se relacionar, mas a, a- as cartas de tarô, né, as jogadas, elas mostram uma fotografia daquele momento, né, da pessoa, né? Quais são as possibilidades naquele momento, né? Dali 3 meses, provavelmente vai mudar essa fotografia da vida dela, né? Essas cartas vão estar de formas diferentes. Uma coisa que eu vou estar falando aqui nessa introdução do tarô também é como você pode escolher o seu tarô, né? Hoje em dia existem milhares de tarô, existem muitos decks de tarô, né? Então, né, o mais tradicional, né, que é o de Marcélia, né, é esse aqui, né, que nem você vê aqui o louco, né? Ele tá aqui, dá pra ver direitinho, né, que ele tá, né, aqui tem o cachorro, né? Aí ele tá só com uma trouxinha de roupa. Aqui a gente tem a morte do tarô de Marcélia. Enfim, o único problema do tarô de Marcélia é que os arcanos menores, eles são muito pouco detalhados. Então aqui, por exemplo, a gente tem 3 de espadas, né? Não diz nada, né? Se você não sabe, né, o significado, você não vê nada, né? Então a gente tem aqui também, né, o as de espadas, né? Então, o de Marseille ele só tem esse porém, né? Ele é muito bom, os arcanos maiores, eles são bem originais. Só que o problema é que você não consegue, né? Os arcanos menores vai ter uma dificuldade de interpretação. Então, por exemplo, eu uso o tarô, né? Hoje em dia eu uso esse aqui, né? Que é o Gilded. Esse aqui é o louco do Gilded, né? Ele é diferente um pouco diferente do de Marcélia, né? Que é o original. Mas o que eu comecei, o que me ajudou bastante foi o de Fenestra. De Fenestra esse aqui, né? Então vocês veem, né? Tem assim, tá mais bonitinho, né? A pintura, tudo e tal. Só, né? Só que é a mesma coisa, se vocês verem, né? Os elementos são bem parecidos. Então, eu aconselho a vocês, primeiramente, a estarem pesquisando esses decks que tenham os arcanos menores com mais detalhes, né? Que eles estão mais detalhados, com mais elementos, né? Para você estar lendo, né? Eu tenho aqui, né? Um exemplo, por exemplo, né? O, aqui, 3 de ouros, né? Então, aqui no 3 de ouros a gente vê, né, uma pessoa aqui que tá, né, pegando, tá manuseando, né, esse ouro. Aqui no tarô de Fenestra, né, 4 de ouros. Ele tá ali segurando, ele tá pensativo. Dá pra você já sentir alguma coisa, né? Ainda no tarô de Fenestra, o 6 de copas. Você vê que a pessoa já não tá muito contente, né? O copas ele quer dizer emoção, né? Então a gente vê que ele tá meio, né, não tá muito feliz, né, com a situação. Então, é essa a minha indicação, né, para vocês, é estarem achando esses tarôs com os arcanos menores mais detalhados. Nossa próxima aula, que vai ser a segunda aula, nossa aula vai ser toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira de manhã eu vou colocar o vídeo, né? Na página do YouTube, na minha página do Face. E enquanto vocês vão escolhendo aí seus decks preferidos, vão sentindo, né? Podem manusear, né? Tá olhando para cada uma das cartas, né? Ver os detalhes dela, tá descrevendo, isso é um ótimo jeito, né? De você tá conhecendo mais do tarô, né? Você pegar aqui, por exemplo, o louco, né? Que nem eu já falei, e tá vendo os detalhes, por exemplo, você vê que ele tem um cachorro, que a calça dele tá rasgada, que ele segura um bastão, que ele leva uma trouxinha, que ele tá olhando pro céu, ele tá meio distraído. Isso é um ótimo começo, né? Vocês anotarem
né, o que vocês veem em cada arcano maior, né? Por enquanto, nesse curso introdutório são só os arcanos maiores. Então, são os 22 arcanos nessa semana. Então, se vocês já tiverem um tarô ou comprar, medite sobre as cartas, veja os detalhes. E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem postar nos comentários também ou me mandar um e-mail. E no próximo vídeo, além de eu estar respondendo as dúvidas, né, eu também vou estar falando do louco, né, a nossa jornada. Vamos começar lá do comecinho, né? Vamos ver o que a gente tem do louco, porque cada um de nós tem um pouco de cada um dos arcanos. Então, gratidão a todos e até a próxima.